Olá, nono ano! Tudo bem com vocês, nono ano? Tranquilo por aí? Tudo na paz? Tudo tranquilinho, né? Resolvendo as paradas aí que apareceram na frente, vocês estão conectados. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante utilizado em simulados, em concursos, em testes avaliativos, testes de aptidão mental, sei lá o que. A maioria dos testes que envolvem tem assunto de matemática tem esse assunto incluído, que é a regra de 3, tá? Proporcionalidade, de modo geral, é muito cobrada dos alunos, porque é muito cobrada de candidatos, porque envolve muito raciocínio, né? Precisa que o cara pense um pouquinho, seja esperto, esteja conectado e ligado nas informações direitinho na hora da leitura. É preciso ter uma interpretação muito boa para que você não se confunda e faça a interpretação dos exercícios errados, tá bom? Então, com vocês aqui o professor Eugênio Franco, que vai fazer uma aula sobre proporcionalidade módulo 23, tá bom? Nós vou resolver dois exercícios, cada um de um método diferente, um método um pouco diferente, um pouco conhecido por vocês, que é esse método aqui, e um método aplicando ali um pouco de regra de 3 composta, né? Nós vamos pegar a regra de 3 composta e vamos mudar ela para a regra de 3 simples, usando uma tabela com 3 situações. Situações conhecidas, situações intermediárias e situação desconhecida, que é o nosso objetivo é descobrir essa situação desconhecida. E aí nós vamos pegar um outro exemplo no ensino médio agora e nós vamos resolver aqui aplicando o método mais tradicional que é utilizado há muito tempo, que é esse método aqui, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, antes da gente começar a falar de fato sobre regra de 3 composta, nós precisamos lembrar desses dois conceitos, dessas duas definições. Definição de grandeza diretamente proporcional e definição de grandeza inversamente proporcionais. Lembre que quando ela é diretamente proporcional, à medida que algo aumenta, a outra também aumenta. Quando ela é inversamente proporcional, o nome já está dizendo, inversamente proporcional, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Só tome cuidado porque nem sempre quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, são proporcional, nem sempre, tá? E nem sempre quando uma diminui e outra aumenta também são inversamente proporcional. Para que ela seja de fato proporcional, é necessário que ela uma aumente e a outra também aumente na mesma proporcionalidade. Se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica. Tá bom? Não adianta só uma aumentar e outra não, que aí não vai adiantar. Tem que verificar se há uma regra ali, há um padrão de proporcionalidade, há uma constante de proporcionalidade, tanto no aumento diretamente proporcional, quanto no aumento inversamente proporcional. Aí tem aquelas regrinhas que você verifica se é ou não é diretamente proporcional. Então você precisa lembrar desses dois conceitos. Nós vamos usar DP para diretamente proporcional, nós vamos usar a informação IP para inversamente proporcional, tá bom? Nós vamos usar essas duas informações para a gente trabalhar sobre esses assuntos aqui, tá bom? E para a gente trabalhar a regra de 3, não adianta ficar expondo conteúdo, explicando e tal, vamos direto para os exercícios, né? Vamos aplicar direto isso no exemplo aqui. Eu coloquei só 2, porque nós vamos falar bastante, provavelmente, e eu já falo bastante sem ter muito o que falar, imagino, tendo o que contar, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso, né? Nesses dois exercícios tem bastante coisa, bastante detalhe para eu comentar. Então vamos lá para não ficar muito longo e ficar muito cansativo, beleza? Pessoal, não estou resolvendo muitos exercícios durante as aulas devido à questão do tempo, mas nas nossas lives a gente vai resolver bastante exercício, então não falte, esteja sempre presente, tá? Se não está presente, assista a aula que fica gravada para vocês, fica guardada na plataforma direitinho, tá bom? Assista lá, depois você verifica isso direitinho, depois nós conversamos mais. Beleza? Vamos lá. Então, eu peguei um exemplo aí da página 354, né? Quarta questão. Começa aqui, na verdade esse número deveria vir para cá, mas eu botei ali, não vou apagar, não vou mexer. Aqui estão os dados das questões, tá bom? E nós vamos pegar esses dados e trazer para cá. Tranquilo? Vamos preencher aqui as informações. Então, primeira coisa na questão de proporcionalidade, regra de 3, é a leitura com calma, tá? Faça a leitura tranquilo, com paciência, tentando sempre interpretar o texto com bastante cuidado para não se equivocar e fazer a questão de forma incorreta, tá bom? Então, vamos lá. 6 máquinas trabalhando ininterruptamente, 8 horas por dia, produz determinado lote de peça em 6 dias. Nós já temos 3 grandezas aí. Nós temos o número de máquinas, nós temos a hora, o tempo, que é a hora por dia, e nós temos o tempo que é em dia. Essa unidade de medida é interessante você notar com cuidado. Nós temos 6 máquinas trabalhando 8 horas por dia, produzem em 6 dias um mesmo lote, tá? Produz um determinado lote, tá?
produz um determinado lote. Então aqui, um lote de peças. Tá? Produz um lote de peças nessas condições. 6 máquinas trabalhando sem parar, ininterrupta, tá durante 8 horas por dia, produzem em 6 dias um determinado lote de peças. Então esse lote de peças ele vai manter-se fixo, ele não vai mudar. Se ele mudasse, né, por exemplo, for para produzir a metade aqui, ou se ele mudar o valor, aí sim nós vamos ter 4 grandezas, por enquanto nós só temos 3. Na regra de 3 simples, geralmente você tem 3 grandezas para descobrir a quarta. Aqui nós temos 5 grandezas para descobrir a sexta. Se envolver mais isso aqui, nós vamos ter 7 grandezas para descobrir a oitava. Então, muito cuidado na hora de montar o problema, na hora de tirar os dados. Crianças, anote os dados com cuidado, anote os dados com as informações. Isso é interessante para você, porque além de você não se perder na hora de resolver a questão, você ainda tem as informações claras e você leu 2 vezes, porque quando você escreve, você está lendo 2 vezes. Ou 3 vezes, né? Porque você está lendo, leu a primeira vez para tentar entender, a segunda vez para copiar de lá, né? Para memorizar o que está lá, e a terceira vez na hora de escrever, porque você vai precisar ler para saber se escreveu igual lá. Então você fixa bem melhor quando você anota as informações. É por isso que escrevendo é que se estuda, é que se aprende. Tá bom? Então, na hora de estudar, faça o resumo escrevendo, não copiando e colando num arquivo de texto lá no computador ou passando o marca-texto lá, né? Não vai funcionar. Você tem que copiar mesmo, manuseio. E o cérebro é quem comanda a mão, e aquele movimento fica fixo. E na hora da prova, adivinha quem vai estar lá com você? É o tipo técnico. Então, bora lá. Então, anote os dados com organização bacaninha, beleza? Então, vamos lá. Na segunda situação, 2 máquinas deram defeito. Aqui, ó, como 2 máquinas apresentaram defeitos, quantas horas por dia, olha a grandeza que ele quer, quantas horas por dia, eu coloquei aqui, ó, interrogaçãozinha, horas por dia, ele quer a unidade de tempo, só que em hora por dia, tá bom? E aí, durante 5 dias, as máquinas sem defeito deverão funcionar para produzir o mesmo lote, tá vendo? O lote não mudou, o lote permaneceu o mesmo. Então, 6 máquinas, 8 horas por dia, produzem 6 dias. 2 máquinas com defeito, ou seja, se nós tínhamos 8 e 2 deram defeito, sobraram quantas? Meus crianças, a conta é essa mesmo. 8 menos 2. Sobraram 6 máquinas. Então, 6 máquinas agora vão produzir, trabalhando quantas horas por dia, vão produzir essas peças em 5 dias. E aí nós vamos para nossa situação. Aí nós temos situação aqui, ó. Situação conhecida, você vai preencher com essas informações. Colocando aqui, ó, eu vou colocar algumas palavras só iniciais, né? Que é para poder caber no espaço. Quantidade de máquinas. No início ela tem 6 máquinas. Então você coloca aqui, ó. É a situação conhecida. A outra unidade que você tem, olha, é horas por dia. Então você coloca aqui, ó, hora por dia. É interessante colocar essa unidade, tá? Porque se você não colocar, você vai se perder. Se colocar, vou colocar tempo. E aí, bagunça, né? Porque aqui também vai ser tempo. Aqui você medir tempo. Aqui você coloca dia e aqui você coloca horas por dia, que é diferente, né? Diferente. Então, horas por dia, trabalhando 8 horas por dia. E produz esse lote de peça em 6 dias. Você vai produzir isso aqui em 6 dias, então você vai colocar aqui, ó, número de dias. Você pode colocar tempo, né? Se você tiver espaço aí, você coloca tempo aqui e coloca entre parênteses hora por dia. Aqui você coloca tempo e coloca dias, que é para saber a quantidade de dias que foi trabalhar. Durante 6 dias. Beleza. Essas aí são as situações conhecidas. Nós vamos criar uma situação intermediária para chegar na situação desconhecida. Olha como é que vai ser criada a situação intermediária. Você vai alterar um desses valores, você vai acrescentar ali, né? E o outro você vai repetir. Então vamos supor que a quantidade de máquina mantém-se a mesma. Quantidade mantém-se a mesma. E o número de dias agora é quanto? Cadê? Aqui, ó. 5 dias. Então, 5 dias vai precisar trabalhar quantas horas por dia? Tranquilo? Vai precisar trabalhar quantas horas por dia? E aí agora nós vamos descobrir o valor de Y. E depois disso nós vamos fazer o quê? Nós vamos alterar o número de máquinas, né?
Número de máquinas trabalhando é 6. Aqui não é 6, tá pessoal? Aqui não é 6 não, desculpa, aqui é 4. É porque eu confundi na hora de fazer a subtração. É 6 menos 2, não 4, não 8 menos 2. É 6 menos 2, aí ia dar errado, né? 4. Por isso que eu estou falando, muita atenção na hora de puxar esses dados aí. E aí, na hora de preencher novamente, na hora de colocar aqui, eu vou alterar a quantidade de máquinas e vou repetir isso aqui, ó, né? Supondo que mantenha as 5 máquinas, né? Mantenha o tempo em 5 dias, porque agora na situação desconhecida vai ser 5 dias. Mantendo aqui os 5 dias, trabalhando só com 4 máquinas, quantas horas por dia? E agora nós vamos analisar situações separadas. Nós vamos primeiro verificar essa daqui, ó. Vamos comparar isso aqui. Quem foi que alterou? Alterou aqui, ó. Então nós vamos comparar isso aqui. Tá? Nós vamos comparar esses dois aqui. E nós vamos ter uma situação de grandeza de regra de 3 simples. 1, 2, 3 grandeza para procurar 4. E o que você vai fazer aqui? Fazer a perguntinha para verificar se é diretamente ou não proporcional, né? Então o que você vai fazer? Imagine o seguinte, você vai esquecer agora todos os dados, vai focar apenas nessa região limitada pela cor verde, tá? Vou pegar aqui o pincel vermelho para resolver. Apenas nessa região verde. O que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, se eu aumentar a minha horas por dia, o tempo trabalhado em cada dia, né? Se eu aumentar a hora por dia, o número de dias para produzir esse mesmo lote vai ser mais ou menos. Se eu aumentar a quantidade, vou colocar aqui, vou colocar assim, uma setinha. Se eu aumentar a quantidade de dias, né? Se eu aumentar, na verdade, vou colocar só isso para não confundir. Se eu aumentar a quantidade de dias para produzir o mesmo lote, eu vou trabalhar, aumentar o tempo por dia, desculpa, tá? Se aumentar o tempo por dia, eu vou precisar de mais ou de menos dias para produzir essas peças. Se eu vou trabalhar mais tempo durante o dia, eu vou precisar de menos dia para concluir o trabalho. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Considerando, então, que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, você vai multiplicar elas assim, ó. 5 vezes y é igual a 6 vezes 8. Você vai fazer esse produto direto, tá bom? Quando é diretamente proporcional, aqui você faz meio pelos extremos. Inversamente proporcional, você multiplica assim, utilizando essa tabelinha quando se tem a situação intermediária, tá bom? Então vai ficar lá, 5y é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6. Y é igual a 8 vezes 6, 48. 48, deixa eu apagar aqui, vamos para cá, 48 dividido por 5, tá? 48 dividido por 5. Pessoal, essa divisão é uma divisão interessante, eu gosto muito de divisão por 5. Né? Divisão por 5 e múltiplo de 5 eu acho bacana para fazer. O que você vai fazer? Você dobra os dois valores, você pode dobrar, vai ficar 96 por 10, aí é só tirar a vírgula do 96, fica 9,6. Aliás, coloca a vírgula. Então, 9,6 dias, né, que vai ser necessário nessas condições. O que você vai fazer ali agora? No lugar do y, você vai substituir o 9,6. Vou tentar colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Né? Vou tirar essa seta mais para cá, vou dizer que você vai multiplicar assim. E aí vou colocar aqui, ó, o y é 9,6. E agora você vai comparar. Olha onde você vai focar agora a tua ideia. Né? Você vai focar a tua ideia aqui, ó. Vai focar a tua ideia aqui. Nesse quadro agora. Vou botar de azul, né? Para não ficar muito vermelho tudo demais. Isso, você vai focar nesse quadro aqui agora. Nesses dois. Você vai focar nessa tabelinha. Né? Eu vou colocar ele aqui. Ó. Você vai focar nessa tabelinha. 6, 4, 9,6 e x. Lembrando que aqui é quantidade de máquinas e aqui é horas por dia, que é o que a gente quer descobrir. E aí voltou para uma grandeza simples novamente. Então, qual que é a ideia? Você vai fazer a mesma pergunta que a gente fez para cá. Você vai fixar aqui, né? Você pode fixar aqui e fazer a pergunta. Se o número de horas por dia aumentar, se a hora por dia aumentar, aqui, se a hora por dia aumentar, trabalhar mais tempo por dia, aí você vai fixar a quantidade de dias, né? Você fixou aqui em 5, né? Se a hora por dia aumentar, trabalhando mais tempo por dia, eu vou precisar de mais ou de menos máquina? De menos, né? Então,
aumentou a quantidade de máquinas, aumentou a quantidade de horas por dia, não vou precisar de menos máquina para fazer a mesma produção em mesmo intervalo de dias, né? Em mesmo número de dias. Então, as duas, aumentou uma, diminui a outra. Então, esse aqui, no caso, é inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui. Aí você vai fazer o mesmo procedimento lá, né? 4x para cá. 4x, porque você vai multiplicar agora direto, tá? Vai multiplicar 4 vezes x é igual a 6 vezes 9,6, tá bom? Que é vezes, direto, né? 4x, x é igual a 6 vezes 4, 6 vezes 9,6, dividido por x. Por x não, por 4. Por 4. 6 vezes, não se divide nada, 6 vezes 9,6 dividido por 4. Aí você vai fazer a continha. Se você dividir 9,6 por 4, vai dar 2,4, né? Por quê? Porque 24 vezes 4 dá 96, só tirar a vírgula. Então vai dar 6, x é igual a 6 vezes 2,4. Fazendo esse produto ali, x vai ser igual a 6 vezes 4 dá 24, 6 vezes 2 dá 12, mais 2 dá 14. 14,4 horas por dia. Vai ter que entrar na noite, aí vai ter que começar cedo para a tarde. Então, vai ter esse intervalo de tempo que ele vai trabalhar durante o dia para conseguir a mesma produção. Tá bom? Beleza, né? Beleza. Então, siga direitinho aí, passo a passo, para ver o que é. Tranquilo, né? Beleza, beleza. Então, essa resposta eu não estou gostando dela. Estou gostando dela. Você sabe quanto é o que equivalente a 14 horas, 14,4 horas? Né? Alguém chegar para você, eu quero que você faça um trabalho aí que dure 14,4 horas. Quantos minutos? Quantas horas e quantos minutos? Não vai dizer para mim aí, pelo amor de Deus, que é 14 horas e 40 minutos. De jeito nenhum. Você sabe que é 14 horas completa mais 4 décimos de uma hora. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai calcular 4 décimos de 60. Você vai calcular 4 décimos de 60. E aí, o que acontece com esses dois zeros, crianças? 4 décimos aqui, ó, que é 4 décimos. Esse zero desaparece, sobe 4 vezes 6. Então, você vai fazer aqui 4 vezes 6, 24. 24 minutos, no caso. Então, a quantidade, o intervalo de tempo, no caso x, que a gente estava buscando ali, é de fato 14 horas 24 minutos. É interessante você estar atento nessa conversão aqui, porque vai que o professor de vocês, que sou eu, coloque uma questão com esses mesmos dados, envolvendo hora por dia, envolvendo digital, e você chega nesse intervalo aqui, né? Chega no intervalo de tempo de 14,4 horas, e a alternativa não está em vírgula, está em minuto. Aí você vai precisar converter para marcar a alternativa correta. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos fazer mais uma para a gente fechar esse assunto. Vamos fazer mais uma, tá bom? Deixa eu pegar aqui o rumo ensino médio, está na página... cara, não botei a página. Mas eu coloco agora. Achei, que comigo é assim. Eu acho na hora. 356 a página aqui. Aqui. 356. Rumo ao ensino médio. A questão é o seguinte, questão 2, estão números grandes ali pra caramba, né? Está escrito o seguinte. Em uma gráfica podem ser impressas 21.600 cópias de um texto. Tá? Em uma máquina pode ser impresso 21.600 cópias de um texto. Em 6 máquinas idênticas que trabalham durante 5 horas. Preste atenção na leitura, eu vou repetir que nem eu entendi essa daqui. Em uma gráfica podem ser impressas 21.600 cópias de um texto em 6 máquinas idênticas que trabalham durante 5 horas. Em uma gráfica, 21.600 trabalhando 6 máquinas durante 5 horas por dia. Nós já temos aí, ó, nós temos o número de cópias. Agora eu vou fazer de método diferente desse aqui, tá? Não vou fazer mais com a tabelinha com situação intermediária, vou fazer diretão aí, que é o método mais conhecido e mais tradicional, tá bom? Aí você escolhe qual que é o mais ideal para você, beleza? Número de cópias, 21.600. Quantidade de máquinas, são 6 máquinas trabalhando durante 5 horas. Esse tempo ali é 5 horas
Durante 5 horas. Deve ser 5 horas ininterrupta, né? Ele não disse que é por dia, mas é durante 5 horas ininterrupta, nesse intervalo de tempo. E aí é o seguinte, ó, 2 dessas máquinas quebraram. Eita, pô, para ter máquina com defeito, né? E é só de 2. Então, se nós tínhamos aí, no caso, 6 máquinas inicial, agora nós temos 4. Então, mesmos dados. 4, 5, 4, 5. Ah, não, mudou. Aumentou aqui, aumentou para 8. Ficou inverso, né? Mudou aqui esse tempo, porque senão... Oxi, mas tá certo. Vamos lá. 2 dessas máquinas quebraram, tem que indicar esse pessoal comprar uma máquina que presta, né? O número dessas cópias, que essas máquinas restantes poderão imprimir trabalhando durante 8 horas, tá? E agora a máquina quebrou 2 máquinas, então sobrou 6 menos 2, sobrou 6, sobrou 4, aliás, 6 menos 2 sobrou 6. 6 menos 2 sobrou 4 máquinas. Então vai ver, interpretando o assunto, fica assim. 21.600 cópias é feito em 6 máquinas durante 5 horas ininterrupta. Quantas máquinas serão necessárias para produzir? Quantas cópias são produzidas em 4 máquinas durante 8 horas? E aí você observa que mudou tudo aí, né? Mudou aí. Aí você vai, gente, nesse processo aqui você vai fazer isso. Você vai verificar as benditas relações ali, grandezas diretamente inversamente proporcional. É super importante você fazer isso. Por exemplo, você pode colocar a seta para baixo, para cima, ela não indica se está aumentando ou está diminuindo. Você só para indicar se é diretamente ou inversamente proporcional. Após fazer isso, se as setas estiverem apontadas para a mesma direção, são diretamente. Se estiver apontado para o lado contrário, é uma direta ou inversa, né? Então vamos lá. Eu vou apontar para baixo aqui, só para indicar. Agora pense o seguinte. Se o número de cópias diminuísse, se eu diminuir o número de cópias, aí você vai comparar de 2 a 2, esquece o tempo lá, vamos ver, esquece o tempo. Se o número de cópias aumentar, não diminuir, né? Vamos diminuir. Se o número de cópias diminuir, a quantidade de máquina vai precisar diminuir ou não? Vai, né? Precisa a mesma quantidade de máquina para produzir menos cópias, né? Então vai diminuir. Se você perguntasse se aumentar, se o número de cópias aumentar, vai precisar de mais máquina? Vai. Né? Por mesmo intervalo de tempo vai, porque você fixa o tempo, né? Então vai. Então de qualquer forma são diretamente proporcionais. Agora você esquece a quantidade de máquina, né? Fixa aí o valor fixo para a quantidade de máquina e vai para o tempo, né? Se aumentar o número de máquinas, se aumentar o número de cópias ou diminuir o número de cópias, vamos diminuir de novo. Se eu diminuir o número de cópias, eu vou precisar diminuir ou aumentar o meu tempo? Eu diminuir também, diminuir os números de cópia, manteve-se a quantidade de máquina, então eu vou precisar de menos tempo para produzir a mesma quantidade. Uma quantidade menor. Então eu diminuo o tempo. Então ambas são diretamente proporcional. Cara, se elas são diretamente proporcional, perfeito. Olha o que você vai fazer agora. São diretamente proporcional. Aqui eu esqueci de colocar, né? Ela ainda são proporcional. Não. Diretamente proporcional. Então vai ficar 21.600 está para x, assim como 6 está para 4. Você não vai colocar igual de novo, né? Pelo amor de Deus. Você vai colocar vezes agora. Aqui, ó. Vezes 5 está para 8. Tranquilo? Você fez assim, você faz assim. E aí o que você vai fazer agora? Você vai fazer meio pelos extremos. E aí, como você é esperto, né? Você vai eliminar aqueles caras ali, ó. Você já pode fazer essa eliminação aqui. Dividir, né? Dividir. Eu não vai fazer 4 por 8. Pelo amor de Deus, só estou multiplicando ali. Só pode fazer se estiver dividindo. Aqui, ó, você vai fazer esse, vai ficar 3, e esse vai ficar 2, tá bom? Meio pelos extremos, x vezes 3 vezes 5. Isso, criança, 15x. Agora dá-se, né? 21.600. Não faz essa conta não, vou só repetir aqui, ó. 21.600 vezes 16, que é 2 vezes 8. Aqui eu vou tirar esse ponto. E vou botar aqui o ponto de multiplicar para ficar para não confundir, né? 21.600 vezes 16. E eu vou continuar repetindo aqui, né? Porque o negócio aqui ficou bravo. Conta ficou muito alta, malandro. Dividido por 15. E aí, José? O que você vai fazer agora? 21.600 vezes 16 dividido por 15. O procedimento da conta fica a teu critério. Você multiplica primeiro, divide 21.000 por 15, depois multiplica por 16. É seu, a conta é sua. Faça o que você achar melhor. Eu vou fazer direto aqui, né?
Eu sei, eu já fiz a minha conta, né? Fiz cálculo mental aqui, eu não vou dar contar o segredo para vocês, tá? Não vou contar o segredo, mas eu fiz um cálculo mental aqui, dá 23.040 cópias. Sabe o que é interessante? Essa alternativa está na questão letra B. B. Oh, letra B. B de fui. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.